Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado, aqui no Jornal Band Minas. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente começa hoje com uma ação da polícia que cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em um shopping popular da capital. Ao vivo, direto da nossa central de apurações, a nossa colega Luciana Viana tem os detalhes para a gente. Oi, Luciana, boa noite. Que tipo de material foi apreendido aí nessa operação, hein? Olá, André, boa noite a você, a todos que nos acompanham. São produtos esportivos falsificados, especialmente tênis, 5.000 pares de calçados e 6.000 peças de vestuário foram apreendidos em 7 lojas do Shopping Popular que fica no centro de Belo Horizonte. Nós acompanhamos aí, né, as imagens da operação. Ninguém foi preso, mais de 30 militares participaram da operação. Essa operação desencadeada a pedido de 4 marcas que disseram que estavam sendo lesadas. A operação contou com a participação de servidores do Ministério Público de Minas, da Polícia Civil, da Secretaria de Estado da Fazenda, do Corpo de Bombeiros e também de representantes, das marcas lesadas. A prática, segundo o Ministério Público, ofende os direitos patrimoniais das empresas atingidas e dos consumidores. Isso em função da oferta, de produtos impróprios e potencialmente lesivos, inclusive à saúde dos usuários. De acordo com o shopping, no local já é proibido vender cigarros, CDs e DVDs, por exemplo. Isso por causa da dificuldade de fiscalizar o que é pirata ou não. O Shopping Popular, André, nos informou que não se responsabiliza pelos produtos vendidos e que apenas aluga as lojas. O shopping disse ainda que tenta minimizar a venda de produtos irregulares e que a fiscalização é de responsabilidade dos órgãos responsáveis. Um perigo, André? Você adquirir um produto e você não sabe se ele é verdadeiro ou não, pirata ou não? A gente sabe, o pessoal, a direção aí do shopping, eles têm ampliado muito os trabalhos aí, obviamente, de fiscalização também lá dentro. Mas, naturalmente, Luciana, como você mesma disse, a gente está falando aí de produtos usados na prática esportiva, São tênis, muitas vezes roupas. E o tênis é um problema seríssimo também, porque a pessoa vai pagar um tênis ali R$100, um tênis que custa normalmente R$400, que é feito para corrida. A pessoa vai correr e pode ter uma lesão. Isso não é demagogia, não é besteira que a gente está falando, não, De jeito É verdade, o material que é feito, que é estudado lá pelos cientistas para criar um tênis que seja seguro, naturalmente na hora de copiar o material não é o mesmo material, isso obviamente pode levar algum dano à pessoa, portanto as pessoas precisam ter muito cuidado com isso, Luciana? Muito cuidado, André, muita prudência, porque é um barato que acaba saindo caro e muito caro muitas vezes, Agora, até suplementos, imagine só, suplementos falsificados, o risco que traz à saúde. Imagina só o perigo, a pessoa tomar ali um suplemento falsificado tem um problema seríssimo de saúde. Luciana, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre outros assuntos. E olha, o corpo de um bebê foi encontrado num rio em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A mãe da criança ainda não foi localizada. A polícia foi acionada por uma pessoa que estava caminhando perto do rio e disse ter visto os pés de uma criança boiando. Quando a perícia chegou, o corpo do bebê estava na margem. Do sexo feminino, teria nascido há cerca de 20 dias. Estava com uma lesão na parte de trás da cabeça. A denúncia que chegou para a gente foi uma denúncia anônima. Possivelmente o morador que estaria fazendo a caminhada, ele avistou esse recém-nascido. A apuração começa nesses detalhes, com os vizinhos, moradores, pessoas que caminham pela essa região, alguma câmera que possa mostrar tudo que possa dar seguimento numa investigação para chegar no autor dessa barbaridade, A perícia acredita que essa criança tenha sido deixada aqui na manhã deste domingo. Por enquanto, não existem informações sobre a identificação dessa criança. Que absurdo, E olha, a Prefeitura de Belo Horizonte apresentou hoje o resultado dos 3 primeiros meses de trabalho de recuperação da Lagoa da Pampulha. Em menos de 3 meses do início do processo de limpeza, as primeiras amostras de água já apresentaram bons resultados. O objetivo da Prefeitura é enquadrar a represa na classe 3, que permite a prática de esportes náuticos. Não é possível nadar. A meta, então, é chegarmos já ao final desse ano
com a classe 3 na Lagoa da Pampulha, que dará a ela um aspecto muito mais bonito, sem aqueles odores desagradáveis também, e podendo ser usada para esporte náutico. As ações para a limpeza da Lagoa da Pampulha começaram em março. O consórcio Pampulha Viva, ganhador da licitação, está usando 2 produtos para reduzir o excesso de nutrientes na água, inibir a proliferação de algas, clorofila, metais pesados e cloriformes fecais. Nós temos 2 produtos, né? O Inzilimp, que é um deles, é um biorremediador. O que esse produto faz? Ele consome matéria orgânica, né? Então ele controla a quantidade de matéria orgânica presente na água e com isso reduz o consumo de oxigênio na lagoa. E além disso, como os organismos patogênicos, né, que são indicados pela presença de coliformes, ficam muito presos à matéria orgânica, ele também contribui para a redução desses micro-organismos. A lagoa ainda recebe 10% de esgoto, que está sendo tratado e, segundo a prefeitura, não atrapalha os resultados. A meta da Copasa, o compromisso com a cidade de Belo Horizonte, é de chegar brevemente a 5% do esgoto despejado que tínhamos há 2, 3 anos atrás. E os investimentos da Copasa continuam. Naturalmente, numa oportunidade mais à frente, ela poderá mostrar com gráficos, com dados, com mapas à imprensa o estado atual desse trabalho. Nós confiamos na Copasa. A Prefeitura de Belo Horizonte investiu cerca de 30 milhões nas ações de limpeza. Para atender a normatização do CONAMA e atingir a classe 3, a Lagoa da Pampulha não poderá ter espumas não naturais, óleos, graxas, substâncias que deixem gosto ou odor. O conjunto arquitetônico da Pampulha é candidato a Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O título de patrimônio que nós esperamos conseguir para o conjunto arquitetônico da Pampulha, ele terá que ser mantido à custa do cumprimento desse compromisso. Ou seja, daqui a 3 anos, se os compromissos assumidos não estiverem cumpridos, nós podemos perder o título. Pois é, e olha, os microempreendedores individuais que não estiverem em dia com as obrigações fiscais poderão ter o CNPJ cancelado. É isso mesmo, viu? O prazo para os empresários acertarem as contas termina sexta-feira que vem, dia 1º de julho. Marcos está entre os quase 2.800.000 empreendedores individuais que têm alguma dívida fiscal. O movimento caiu e ele deixou de pagar as guias mensais. Débito que traz prejuízo. Chega uma pessoa que tem um serviço maior, não tem como atender, porque não tem como emitir nota fiscal. O prazo para os microempreendedores individuais acertarem as contas termina no dia 1º de julho. É preciso entregar as declarações de faturamento de 2014 e 2015, além de pagar as guias mensais. O valor é fixo e o máximo cobrado é R$ 50 por mês. Quem não regularizar a situação terá as atividades encerradas. Tendo registros que as empresas não estão funcionando, isso traz uma distorção de análise. E isso é importante, então, para o governo desenvolver política pública a partir da informação correta de quais são essas atividades, quantas empresas estão abertas como MEI e como elas estão funcionando. Ter a empresa fechada e o CNPJ cancelado não significa que a dívida está perdoada. O valor devido vai ser transferido para o CPF do responsável com cobrança de juros de 0,33% ao dia. O microempreendedor individual tem que ter faturamento anual bruto de até R$ 60 mil. Quem está em dia com as obrigações fiscais pode emitir nota fiscal e ter acesso à linha de crédito com taxa de juros menores. O Brasil possui 6,5 milhões de microempreendedores individuais cadastrados. Só em Minas Gerais, 680 mil deles estão na lista de devedores. Nós temos um grupo de pessoas que abriu a empresa, mas deixou por qualquer outro motivo, desinteresse, não conseguiu manter a empresa, conseguiu um emprego novo e esquece de ir lá e baixar o registro. E aí fica com esse período dessa inadimplência dos pagamentos. Edna está com as contas em dia. A nota fiscal é um trunfo na hora de negociar com os fornecedores. Eu negocio um prazo, eu dou 30 dias, não, vamos negociar a primeira prestação para tantos dias, para 120 dias, tal, porque está difícil. Sem nota não tem prazo.
Daqui a pouco, acidente grave deixa 4 pessoas feridas e você vai ver ainda um alívio para quem usa os pontos de ônibus na nossa capital. Os pontos lá, os assentos vão ser todos trocados. Isso mesmo, o pessoal vai ficar mais confortável até que enfim, né? Olha como é que está a situação hoje aí, ó. A gente volta com essa reportagem daqui a pouco. Uma dupla de estelionatários que se passavam por policiais civis foi presa em Pará de Minas, na região centro-oeste do estado. Luciana Viana tem as informações pra gente. O que essa dupla estava aprontando aí, hein? Nossa, muita cara de pau, viu, André? A dupla, ela era formada por um homem que se passava por investigador da polícia de Pará de Minas e uma mulher que se passava por delegada. O homem selecionava as vítimas, pequenos comerciantes, pessoas que tinham pequenos comércios, né, em vários municípios. Ligava para essa vítima, dizia que havia apreendido um caminhão com placa clonada e oferecia a suposta mercadoria do caminhão a preço bem abaixo do mercado para essa vítima. A vítima, claro, interessada, né, em pagar menos pela mercadoria, depositava o dinheiro na conta bancária dos estelionatários. Bom, essa dupla aplicou aí o golpe em muitas vítimas de mais de 10 municípios mineiros. As investigações continuam porque muitas outras vítimas podem aparecer. E ouçam só isso aqui, hein? A curiosidade, as supostas mercadorias que eles inventavam. Tinha de tudo: eucalipto, pneus, televisão, máquina de costura, inclusive, né? Carga de milho, açúcar, carne, enfim, uma série aí de mercadorias, as supostas mercadorias desse suposto caminhão apreendido com placa clonada. André, essas vítimas precisam ficar mais atentas, né? Com toda certeza. Querendo comprar mais barato e... É o que eu ia dizer, quer dizer, também não querer levar vantagem. Né? Você está oferecendo muito mais barato, alguma coisa errada tinha. No caso, eles descobriram depois, né? Obrigado, então, pelas informações, Lu. E olha, depois de muito sofrimento, passageiros do transporte coletivo da nossa capital vão ganhar pontos de ônibus mais confortáveis. A substituição começa ainda nesta semana. Avenida Vilarinho, região norte de Belo Horizonte. Esperar ônibus por aqui não parece nada confortável. No verão não há como se esconder do sol forte porque não há teto. Com chuva então, e nesse frio o vento gelado vem de todos os lados. Imagine então ficar aqui por meia hora ou mais esperando pela chegada do ônibus. Tempo de chuva, né, molha a gente, os idosos, né, que ficam muito tempo também esperando, as mães com criança, então é meio complicado assim. Isso é uma vergonha, né, porque a gente paga imposto e ainda tem que ficar passando por essa situação. E a situação não é diferente em outros pontos da cidade. Mais tetos destruídos, pichações, quadros de horários deteriorados, pinturas descascadas, muita sujeira, ferrugem, metal retorcido, estrutura de ferro exposta, o que coloca em risco a vida do passageiro. Aqui só ficou o esqueleto. Nem os coletores de lixo escaparam do vandalismo. Este abrigo, que tentou resistir ao tempo, nem banco tem. Mas esse cenário pode mudar, pelo menos é o que promete o consórcio vencedor do processo de licitação da BH Trans para a manutenção e inovação desses equipamentos. Atualmente, cerca de 55% das pessoas embarcam em pontos de ônibus abrigados. A intenção é chegar a 70% em 4 anos. O que eu não concordo é só com esse material também aí, que é muito frágil. E a prefeitura deve colocar um material mais resistente que resistisse à ação do vandalismo, dos vândalos. As novas estruturas mais modernas e confortáveis têm proteções lateral e traseira de metal vazado, capacidade 25% maior que as atuais e pontos de energia tanto para exploração de publicidade quanto para iluminação noturna, assento para obesos e espaço para cadeirantes. Serão 1.300 novos equipamentos, começando a serem instalados inicialmente na área central e grandes avenidas. A empresa vencedora do processo de licitação está investindo cerca de 30 milhões de reais para implantações e mais 30 milhões ao longo do contrato de 4 anos para manutenção e inovação. A empresa vai explorar e ficar com a renda da publicidade nos equipamentos.
Ô, Luciana Viana, pelo jeito, na hora que você deu aquela paradinha no ponto de ônibus ali, estava frio mesmo aquela hora, não estava? Muito frio, André. Agora, a vida do usuário de transporte público em Belo Horizonte não está fácil não, viu, André? Além das passagens caras, ônibus lotados, né, a demora ali no ponto de ônibus, essa situação aí dos pontos de embarque e desembarque, sem teto, sem lugar até para sentar, né? Difícil, viu, a vida do usuário. Oxe, é difícil demais dar conta. Obrigado, Lu, até já. 4 pessoas ficaram feridas em um acidente em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O motorista de um dos carros perdeu o controle e o veículo capotou. Depois do susto, muitos curiosos acompanharam o trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros às 4 vítimas do acidente, que envolveu 2 carros entre a rua Olavo Bilac e a Avenida Getúlio Vargas. Segundo o condutor do outro veículo, o sinal encontrava-se aberto para ele, ele avançou. E aí foi o momento que ele colidiu com um veículo que se encontrava 5 pessoas. Na colisão, né, o veículo Export ele veio a capotar. Tivemos que retirar ali o para-brisa dianteiro e a imobilização da vítima é um procedimento normal, né? Preservar a região cervical e a coluna vertebral num todo. E apresentava também uma fratura exposta no membro superior esquerdo. Este morador ligou para os bombeiros depois que ouviu o barulho da batida. Quando eu vi, já estava virando. Aquele carro que capotou já estava virando. E eu vi o sangue descendo e chamei os bombeiros. Segundo este outro morador, a luz vermelha do semáforo da rua Olavo Bilac não está funcionando. O sinal está apagado, não está funcionando o sinal, entendeu? De travessia. Principalmente o sinal vermelho de cima e das laterais. O de cima não está funcionando principalmente. E o das laterais estava apagado. O motorista, que sofreu ferimentos graves, foi encaminhado a um hospital e não corre risco de morrer. Agora o futebol, tudo azul na Toca da Raposa e o Cruzeiro vai embalado a Santa Catarina tentando confirmar a boa fase. Alguma coisa nitidamente mudou. Estava dando a vida nos jogos, saindo cansado, mas não estava vindo os resultados. Então a gente se fechou, teve uma conversa assim, de expor tudo aquilo que estava de errado, de colocar para fora. Conversa que deu resultado. O time subiu na tabela com 2 vitórias seguidas e uma delas contra o líder do campeonato. Quando você pega um time de qualidade também e vence, você mostra que você está firme também e forte. Sabemos ainda que temos muita coisa a melhorar. Fizemos 2 bons jogos aí, mas temos que continuar com os pés no chão. E o torcedor pode alimentar o otimismo. Tá certo que contra a Chapecoense o jogo é fora de casa, mas Elber, por exemplo, treinou normalmente e se torna mais uma opção para Paulo Bento. E para melhorar, além de Robinho e Marcos Vinícius, que também estão liberados do departamento médico e entregues à preparação física, o Cruzeiro ainda espera por Ábila e Rafael Sobis. Os 2 irão reforçar a Raposa na sequência da temporada. Está sendo maravilhoso agora saber que esses jogadores estão voltando, estão se recuperando de lesão. E quem tem a ganhar, com certeza, é o Cruzeiro com a volta deles e com a chegada desses 2 jogadores também que irão nos ajudar muito. O Cruzeiro parece ter encontrado o rumo certo em 2016, mas é bom que vença amanhã, para não restar dúvidas. E o Atlético recebe o Botafogo quinta-feira no Mineirão. Vai ser a 4ª partida seguida do Galo aqui em Belo Horizonte. Pode até não ter sido aquela grande atuação, mas o Atlético venceu o América e manteve a recuperação no Campeonato Brasileiro. Não foi tão boa a atuação, porém a gente fez o que precisava ser feito, né? A ascensão do Galo na tabela foi tão grande que os jogadores voltaram a falar em brigar pelo título. Queremos brigar lá em cima, queremos conquistar o título. É muito possível ainda, o Atlético tem condições de conquistar o título. Para isso acontecer, nós temos que nos equilibrar mais ainda, continuar nessa sequência de vitórias, temos que nos aproximar do G4, como já fizemos, né, rodada a rodada, chegando no G4 e incomodando e disputar o título como o Atlético tem condições de fazer e merece fazer. Há pouco mais de uma semana, o Atlético estava na zona do rebaixamento, mas tinha pela frente 4 partidas em Belo Horizonte. Os jogadores se reuniram e estipularam uma meta: conquistar os 12 pontos. Já vieram 3 vitórias: Ponte Preta, Corinthians e o próprio América. Agora falta o Botafogo no Mineirão. Falta o 4º ainda, que é o nosso desejo, nosso principal alvo. Mas daqui para frente tem que estar mantendo esse mesmo foco e quem sabe no fim da temporada tá sendo coroado com esse título. Mas o adversário vem de vitória fora de casa contra o Internacional, que vem sendo uma das melhores equipes do campeonato. O Botafogo que também está tentando
sair lá de baixo e ser o líder da competição. Então a gente tem que ficar sempre atento a todo jogo, contra qual for a equipe, a gente tem que entrar ligado para não oscilar tanto nessa competição. Atenção redobrada para conquistar a 4ª vitória seguida. Os jogadores do Atlético querem encostar de vez na parte de cima da tabela. Veja daqui a pouco, o empresário condenado pela morte do sócio é preso. O crime foi em 2009. E veja ainda o fim da venda das lâmpadas incandescentes. Agora, gente, o produto vai desaparecer de vez do mercado. A gente volta com a reportagem daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. A partir do mês que vem, as lâmpadas incandescentes não poderão mais ser vendidas em todo o território nacional. As alternativas para os consumidores são as lâmpadas fluorescentes ou as de LED, que apesar de mais caras, consomem menos energia e duram muito mais. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, a substituição das lâmpadas incandescentes no mercado é capaz de economizar anualmente cerca de 5% de toda a energia elétrica no mundo. E ainda assim, muita gente procura por elas. Procura em virtude do preço, o LED é uma tecnologia nova e tem um custo de produção. Mas vem caindo. Mas a partir do dia 1º de julho, a comercialização delas está proibida. A medida segue o cronograma da portaria do Ministério de Minas e Energia, que visa reduzir a presença desse equipamento no mercado brasileiro. A lâmpada incandescente, ela consome muitas vezes mais do que uma lâmpada fluorescente ou a de LED, né? Ela chega a consumir 4 vezes mais, porque ela, além de iluminar, ela aquece. As lâmpadas incandescentes 40 watts podem ser facilmente substituídas em casa, pois as novas seguem os mesmos padrões, mas são mais econômicas. Uma lâmpada fluorescente compacta como esta daqui economiza em média 75% se comparada a uma incandescente comum. Agora, se a opção for uma lâmpada de LED, a economia chega a 95%. A lâmpada de LED, ela consome 25% em relação à lâmpada incandescente. Então, por exemplo, o custo hoje variando em torno de 12, 15 reais, isso é pago na economia de energia. Levando em consideração também que a lâmpada de LED dura 25 mil horas. As lâmpadas de LED iluminam mais e consomem menos energia, além de serem melhor para o meio ambiente. Com o fim do prazo, os fabricantes e importadores estarão sujeitos a multas por unidade de até 100% do preço de venda por eles praticados. A nossa colunista Inácia Soares chega agora com uma dica para você que é empresário. É preciso pensar nos fornecedores como aliados estratégicos. Olha só. Você já parou para pensar como seus fornecedores são parte importante do seu negócio? Sabemos que os departamentos de compras consideram irresistível aquele orçamento que traz o menor preço, mas ele nem sempre é sinal de boa compra. De tanto conviver com empresas de vários portes e de culturas diferentes, os fornecedores acabam armazenando experiências preciosas. Pois eu vou dar o exemplo de quem contrata um sistema de gestão integrada. Se o contratante ainda está em fase de organização e de formatação de processos e, de cara, exige que o fornecedor customize o sistema, ou seja, que ele faça mudanças, eu digo: antes de customizar, aprenda o que os softwares têm a lhe ensinar. Porque sistemas integrados estão em evolução contínua, mas a maioria dos empresários acha que na empresa dele é diferente e que aquilo que já está pronto lá fora não se encaixa no que ele precisa. Pois não é isso que a minha experiência me diz. Já vi empresa pedir customização que, na verdade, oficializava um erro, que de tão antigo ninguém notava mais. Portanto, fica a dica. Fornecedores bem escolhidos são aliados estratégicos porque trazem novas ideias e competências para o seu negócio. É isso aí, Nácia. E olha, um empresário condenado por matar o sócio numa boate em Belo Horizonte foi preso hoje após o Superior Tribunal de Justiça revogar uma decisão que o mantinha em liberdade. Luciana Viana, conta pra gente essa história. Pois é, André, nossa redação acaba de apurar o caso e traz pra gente as atualizações. Está preso, portanto, Leonardo Coutinho Rodrigues Cipriano, de 39 anos, ele que foi condenado por matar o sócio em uma boate no bairro Cidade Jardim, na zona sul de Belo Horizonte. O crime, ele é
aconteceu em agosto de 2009, teve muita repercussão, né? Não só aqui na cidade, mas em todo o país. Na época, com 39 anos de idade, a vítima, Gustavo, foi morto com um tiro na nuca após um desentendimento financeiro entre os dois. A justiça já havia expedido mandado de prisão em fevereiro deste ano, mas concedeu liberdade em liminar de habeas corpus. Bom, de acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, que acaba de nos enviar aqui a informação, Leonardo, ele foi preso hoje, encaminhado para o Ceresp da Gameleira, né? E de acordo com a polícia, ele foi condenado a cumprir 14 anos e 6 meses de prisão pelo homicídio, ou seja, a justiça tem que ser feita de alguma forma, né, André? Com toda certeza. Um caso que chamou muita atenção exatamente pelos detalhes mórbidos desse caso, né, Luciana? Amigos, sócios. Pois é, assassinou, de acordo com a justiça, assassinou o rapaz lá, colocou o corpo num sótão, num porão lá embaixo. Sim. Daí ficou lá e teve até uma festa na boate durante o tempo que o corpo estava lá embaixo. André, né? até um carrinho de mão foi usado, né, para colocar o corpo, e esse carrinho de mão foi colocado lá no sótão. Tá certo. Obrigado pelas informações e uma ótima noite para você, Lu. Boa noite a todos. E para você de casa também, uma excelente noite. Fique agora com o Jornal da Band, as notícias do Brasil e do mundo. A gente volta amanhã às 6:50 da noite com o Jornal Band Minas e as notícias do nosso estado. Tchau, tchau.